Salmo 37, hoje a segunda parte então que nós vamos meditar, versículo 21. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo porém se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo, empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal, pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo, procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos, e Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos ontem sobre o Salmo 37, no sentido de confiar, entregar e descansar no Senhor em tempos maus, em dias maus. Salmo 37 revela esse contraste de um mundo onde pessoas que fazem o mal, aparentemente, às vezes se dão bem. Pessoas que estão vivendo na injustiça, muitas vezes não são punidas. Isso pode gerar alguma crise naquelas pessoas que querem fazer o que é correto. Mas o Salmo 37, como o Salmo 73, como outros textos bíblicos, nos mostra que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena entregar ao Senhor. Quem confia, entrega, e quem entrega, descansa em Deus. E nós falamos ontem que nós demonstramos confiança em Deus, pelo menos em 3 aspectos: vivendo para a eternidade, não se cansando de fazer o bem, e buscar sempre viver para agradar a Deus. Se nós buscamos agradar a Deus, os homens podem não nos recompensar, mas Deus que nos vê, nos recompensará. Isso nos inspira a continuar fazendo o bem. Mas hoje eu quero falar mais 3 atitudes que demonstram confiança em Deus. Em quarto lugar, então, quando eu confio em Deus, eu devo guardar o meu coração. Versículo 8 do Salmo 37 diz: deixe a ira, abandone o furor. Guarde o seu coração. A ira vai vir sobre nós em alguns momentos. E não é pecado você ter um momento de ira. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. O pecado é quando eu deixo a ira crescer no meu coração. Ou por causa do momento de ira, eu falo, ou eu reajo de maneira pecaminosa, agressiva, revidando. Então o Salmo 37 diz: quem confia no Senhor, quem descansa no Senhor, entrega a Ele, vai guardar o seu coração, não vai deixar a ira o dominar. Lembre-se sempre, amado, que a nossa resposta ao que fazem conosco tem mais a ver com a gente do que com o que fizeram. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo, até quando nós somos maltratados, injustiçados, ou quando vemos situações de injustiça. Nós precisamos então guardar o nosso coração, como tantas vezes na Bíblia fala. Em quinto lugar, nós precisamos, quem confia em Deus, a quinta atitude nós precisamos preservar a integridade. Uma palavra muito importante
que aparece no versículo 18 do Salmo 37. O texto diz: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Integridade tem a ver com inteireza, ser alguém inteiro para Deus, não ter nada escondido, não ter nada oculto, andar realmente alinhado à vontade de Deus, aos princípios de Deus. O versículo 31 fala disso também. No coração ele tem a lei do seu Deus. Quem é justo vai guardar a lei no coração, seus passos não vacilarão. Amado, nós precisamos manter e ser íntegros, inteiros. Não permitir que em alguns momentos, por causa de pressões, de alguma forma a gente venha ceder ao mal no nosso coração, dar lugar ao engano no nosso coração. E nem nas pequenas coisas, porque às vezes nós achamos que tem coisas que são muito pequenas, e que qual o problema da gente desobedecer ou transgredir coisas tão pequenas? Isso é muito pequeno, mas às vezes são pequenas coisas que vão roubando a nossa pureza, a nossa inocência, a nossa capacidade de mostrar que nós queremos agradar a Deus também nas pequenas coisas. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre muito. E em sexto lugar e último, o Salmo 37 nos mostra que quem confia no Senhor, ele vai aprender a esperar. Esperar. Vários versículos estão falando sobre isso no Salmo 37, mas nós podemos ver o versículo de número 6. O texto fala: fará com que a tua justiça sobressaia como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Deus está dizendo, ainda que você seja injustiçado, passe por momentos onde as pessoas se levantem contra você, o mal se levante contra você, Deus está dizendo que Ele, no momento oportuno, vai fazer brilhar a luz dele sobre a tua vida. Mas o versículo 6, ele fala, no 7, ele fala: descanse no Senhor e espere nele, e não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho. Deus está dizendo o quê? Refreie esta ira e aprenda a esperar o tempo de Deus. Nós sofremos muito por não esperarmos o tempo de Deus. Sofremos, às vezes carregamos acusações do diabo, condenação, às vezes porque Deus ainda não cumpriu uma promessa que nós cremos que Ele nos deu, nós começamos a achar que é porque nós não merecemos. Realmente é graça de Deus. Nós precisamos saber esperar em Deus, sem essa voz da condenação, sem essa voz dessa tirania, da urgência. Nós vivemos um tempo onde a gente quer tudo muito rápido, e a gente transfere isso para o espiritual. A gente começa a orar, começa a dar ao Senhor as primícias, como a gente ensina, e a gente começa a adorar a Deus e ler a palavra, jejuamos, mas se algumas coisas não acontecerem, parece que nós retrocedemos, nós deixamos esfriar aquela atitude inicial. O Senhor nos ensina: quem confia, espera, porque confiamos no caráter de Deus. O Salmo 37 inteiro, como outros salmos, vai mostrando também o contraste entre o ímpio e o justo. O ímpio, ainda que em algum momento pareça que ele está se dando bem, vai chegar um momento que a casa vai cair, que tudo vai ficar. Ele pode enriquecer, ele pode ter todos os prazeres dessa terra, mas no dia do Senhor, ou no dia que o Senhor o chamar, tudo vai ser destruído. Mas quem agrada a Deus vai ter o favor de Deus na terra, e vai ter a eternidade com o Pai, que é o mais importante de tudo. O nome está no livro da vida. Então vale a pena manter a integridade, mas para eu confiar no Senhor, eu preciso aprender a esperar nele. Esperar no Senhor é um aprendizado, a esperar o tempo de Deus. Versículo 34 também diz: espere no Senhor e ande nos seus caminhos. É assim que está? Espera no Senhor e ande nos seus caminhos. Ou seja, esperar não é ficar parado. Algumas pessoas dizem: eu estou esperando no Senhor, pastor, estou desempregado, mas eu estou em casa o dia todo, só orando. Não, irmão, sai para a rua, vai procurar, vai conversar, vai se comunicar. Esperar no Senhor não é passividade, é caminhar confiando na bondade de Deus e no tempo de Deus, na maneira de Deus, porque Deus faz do jeito dele, no tempo dele. Eclesiastes é muito bom ler quando você está aflito por causa do tempo de Deus. Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol.
Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Para Deus, o tempo é um eterno presente. Ou seja, Deus já preparou a bênção que você precisa, que eu preciso. Ele já preparou. E o texto de Salmo 37 então nos incentiva a confiar, esperando no tempo de Deus. Nós queremos tudo com muita pressa. Amado, você sabe quando Jesus começou efetivamente o seu ministério? Com 30 anos. Você já imaginou? Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que o Pai o tinha enviado. Você já pensou quanto desperdício de tempo? 30 anos, Jesus trabalhando com madeira, trabalhando em casa, trabalhando para o Pai, e de repente chegou a hora. Amados, se prepare somente, porque o tempo de Deus vai chegar para as promessas dele que ele tem para a sua vida. Uma das maiores tragédias é quando nós temos oportunidades e não estamos preparados para ela. Nós precisamos nos preparar. Às vezes aparece uma oportunidade, como já apareceu para mim, uma oportunidade maravilhosa, missionária, mas tinha um detalhe: precisava falar inglês. E aí eu não pude ir, porque eu não estava preparado para aquela oportunidade. Prepare-se para a bênção. Deus não está preparando a bênção para você, Deus está preparando você para a bênção. Saiba esperar o tempo de Deus, não de maneira inerte. Esperar não é inércia, passividade. Esperar é você caminhar na vontade de Deus, enquanto a promessa, enquanto a manifestação do que você crê e que Deus te falou ainda não chegou, mas Ele está trabalhando, e Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Esperar no Senhor é uma atitude de confiança, é se submeter ao processo. Se o Senhor Jesus se submeteu ao processo, quem somos nós para querer que o nosso ministério aconteça, que as coisas se resolvam, que Deus faça uma mágica e tudo se torne um filme com um final feliz? Amado, o Senhor está trabalhando todos os dias na nossa vida, até nos dias que parece que você não está vendo nada acontecer. Ele trabalha até enquanto nós dormimos. Que nós possamos olhar para o Salmo 37 e aprender todos os dias a confiar, entregar e descansar no Senhor, mesmo cercado por tanta maldade e aparentes contradições da vida. Vamos orar? Vale a pena. Depois leia o Salmo 37 novamente e veja as consequências, os resultados de se obedecer, de se manter fiel a Deus. Pai amado, obrigado porque a Tua palavra, ela nos alinha à Tua vontade. Obrigado porque a Tua palavra vai iluminando os nossos olhos, ela é lâmpada para os nossos pés, então ela ilumina os nossos olhos para caminharmos na direção certa. Nessa manhã eu oro para que aprendamos todos os dias, como igreja, como irmãos em Cristo reunidos, como família de Deus, a confiar, a entregar ao Senhor aquilo que tenta tirar nossa paz e a esperar no Senhor, sabendo que o mais o Senhor tem feito e o Senhor fará. Assim pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.